medo é estranho. Ele não chega avisando. Ele não bate na porta pedindo licença. Ele se infiltra devagar, quase sem perceber. E antes que você perceba, já está morando na sua mente, no seu coração, nas suas escolhas. E quando ele chega, parece que tudo muda. A coragem desaparece, as decisões ficam paralisadas. O futuro deixa de ser um espaço de possibilidades e se transforma num campo minado, onde cada passo parece arriscado demais. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez o medo tenha ocupado o lugar da esperança, da fé, da confiança. E talvez você esteja se perguntando: como vou continuar assim? Como vou dar um passo sequer se tudo ao meu redor parece perigoso? O medo tem o poder de transformar pequenas dúvidas em montanhas gigantes. Transforma uma ideia simples em obstáculo intransponível. Transforma um desafio em ameaça. E o pior, muitas vezes ele nos convence de que desistir é a única opção. Mas deixa eu te falar algo importante. O medo só tem poder se você permitir que ele tenha. Ele pode existir e provavelmente vai existir muitas vezes na sua vida. Mas ele não precisa ditar suas escolhas. Ele não precisa roubar sua paz. Ele não precisa definir quem você é ou quem você será. O segredo está em encarar o medo de frente, não de forma imprudente, não ignorando o perigo real, mas reconhecendo que, muitas vezes, o medo é maior na nossa mente do que na realidade, que muitas vezes ele é apenas uma sombra projetada pelo que imaginamos que pode dar errado. E sabe uma coisa fascinante? Quando você encara o medo, ele perde força. Não de uma hora para outra, não de forma mágica, mas aos poucos, passo a passo. Porque o que o medo mais teme é a coragem. A coragem silenciosa de continuar mesmo quando o coração treme. A coragem que não precisa de aplausos, que não precisa de segurança completa, que simplesmente escolhe dar o próximo passo. Deus entende isso. Ele não promete que o medo vai desaparecer do dia para a noite, mas Ele promete caminhar com você mesmo quando o medo estiver presente. Ele promete segurar sua mão quando tudo parece incerto. Ele promete uma presença constante que te dá forças mesmo quando as pernas tremem. E aqui vai outra verdade. Muitas vezes, o medo nos mostra onde precisamos crescer. Ele nos mostra limites que precisam ser enfrentados. Ele nos aponta zonas de conforto que precisam ser rompidas. Ele nos empurra, ainda que dolorosamente, para aprendermos a confiar. Sim, confiar. Porque confiar em Deus é a chave para não permitir que o medo domine você. Confiar significa acreditar que mesmo quando você não enxerga a saída, há um caminho. Confiar significa crer que mesmo que você tropece, não cairá sozinho. Confiar significa aceitar que você não precisa carregar sozinho o peso da vida. O medo pode ser intenso, mas não é absoluto. Não é eterno. Ele pode ser domado, redirecionado, transformado. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é agir, mesmo com medo. Dar um passo mesmo que a respiração esteja pesada. Falar mesmo que a voz trema. Tentar mesmo que haja risco de errar. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é ação apesar do medo. E a fé transforma essa coragem em força sobrenatural. Outro ponto importante: não tente enfrentar o medo sozinho. Compartilhe, fale, expresse. Muitas vezes o medo cresce porque está guardado dentro de você sem ser nomeado, sem ser reconhecido. Quando você fala sobre ele, ele perde tamanho. Quando você revela suas dúvidas, a escuridão do medo se ilumina com compreensão e apoio. E quando a presença de Deus se junta a isso, tudo muda. O medo ainda pode existir, mas não é mais uma prisão.
Ele se transforma em uma oportunidade de crescimento. Ele se transforma em alerta saudável, não em barreira insuperável. Ele se transforma em um lembrete de que você precisa de coragem, de fé, de persistência. Pense nas vezes que você já teve medo antes, mas mesmo assim seguiu. Você sobreviveu. Você aprendeu. Você cresceu. O medo não destruiu você. Na verdade, ele foi parte do processo que te tornou mais forte, mais consciente, mais humano. Então respire fundo. Aceite que o medo está aí, mas não entregue o seu coração a ele. Não permita que ele dite suas escolhas. Não permita que ele roube seus sonhos. Lembre-se, Deus está com você em cada passo que você dá, mesmo quando as suas pernas tremem. Ele caminha à sua frente, abrindo caminhos. Ele caminha ao seu lado, segurando a sua mão. Ele caminha atrás, te protegendo de quedas. E mais do que tudo, Ele te observa com amor, mesmo quando você sente que falhou, mesmo quando o medo parece maior que você. Ele sabe que você é capaz de superar. Ele sabe que você é capaz de continuar. Ele sabe que você não precisa ser perfeito, apenas persistente. O medo pode gritar, mas a fé é mais alta. O medo pode tentar te paralisar, mas a coragem, sustentada por Deus, te empurra para frente. O medo pode tentar te convencer de que não é suficiente, mas o amor divino te garante que você já é mais do que suficiente. E talvez hoje seja o dia de decidir. O medo não vai mais morar em você sem permissão. Ele pode visitar, ele pode tentar influenciar, mas você tem a chave da porta. E essa chave é coragem, fé e ação. Então levante-se. Mesmo com o coração acelerado, dê o primeiro passo. Mesmo sem saber exatamente como será, avance. Mesmo com dúvidas, continue. E lembre-se, cada passo dado apesar do medo é um passo de vitória. Cada tentativa, mesmo incerta, é uma prova de força. Cada ato de fé é uma demonstração de que o medo não é maior que Deus. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa estar pronto. Você não precisa entender tudo. Você só precisa continuar. Porque o medo pode existir, mas ele nunca vai ser maior que a sua coragem sustentada por Deus. E no final, quando você olhar para trás, vai perceber algo incrível. O medo estava ali não para te parar, mas para te ensinar a voar. Ele não foi inimigo, mas professor silencioso. Ele não foi obstáculo, mas ponte para a fé, para a coragem e para a vida que você merece viver plenamente.